O novo ministro da Educação, ele é um recordista, o nome dele é Carlos Alberto Decotelli, ele é desafeto do Abraham Weintraub, o Weintraub que fugiu do país deve estar bem bravo lá em Miami, porque alguém que ele não gostou, alguém que ele demitiu quando foi ministro, se tornou ministro no lugar dele. Mas o Decotelli é recordista por quê? Ele é recordista porque quando ele foi presidente do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem uma verba de 54 bilhões de reais por ano, ele foi a pessoa que mais viajou em todo o governo. Ele fazia uma viagem a cada 4 dias. Cada 4 dias ele fazia uma viagem, todas pagas com o meu e com o seu dinheiro. Foram cerca de 41 viagens, 42 viagens em 160 dias. Uma a cada 4 dias, tudo pago. Parece até que ele fazia turismo com dinheiro público. Pois bem, mais do que isso, ele foi extremamente criticado porque todas as licitações para educação, e quando eu falo licitação, eu estou falando licitação para fazer livro, licitação para fazer novos projetos educacionais, para educação básica, para novos projetos para universidades, todas as licitações atrasaram quando ele era o presidente do FNDE. Ele conseguiu ser criticado por incompetência, aí não é incompetência ideológica, não é incompetência de função. Ele conseguiu ser criticado por incompetência no ministério do Abraham Weintraub. Esse é o nível do novo ministro da Educação, que foi colocado pelo Bolsonaro. Ele é muito ligado ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes, pra quem não sabe, a irmã do Paulo Guedes, ela é presidente, da organização, da Associação Nacional das Universidades Particulares. E um dos projetos do Paulo Guedes era o quê? Era sucatear a universidade pública, ou tentar privatizar as universidades públicas, para que as universidades particulares lucrem muito mais, porque afinal, se não tiver universidade pública, as pessoas vão todas querer se formar na universidade particular, elimina a concorrência. Esse é o plano Paulo Guedes. Agora que o Bolsonaro colocou alguém ligado ao Guedes, esse plano do Paulo Guedes com as universidades pode finalmente ser feito. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Eu não acho que o Bolsonaro vai durar o suficiente para que esse plano do Guedes seja feito. Eu vou falar mais sobre o novo ministro e mais sobre como o Weintraub está ferrado lá em Miami. Mas antes, você quer ajudar a derrubar, empurrar esse governo para que ele caia? É um segundo. Se inscreve no canal. O governo Bolsonaro só se mantém por conta de uma coisa, fake news. O gabinete do ódio consegue manipular cerca de 30% da população para que eles continuem apoiando bandidos, genocidas, assassinos, que é o governo Bolsonaro. E eles espalham fake news todos os dias no WhatsApp, no Facebook, em todas as redes sociais. Pra gente quebrar no meio as fake news dele, quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai pensar, pô, esse vídeo tá bombando. Em 2 minutos e 55 segundos, o cara que nem era inscrito já se inscreveu no canal. Vou mostrar esse vídeo pra mais gente na página inicial. Cada pessoa que se inscreve no canal, esse vídeo vai ser mostrado na página inicial do YouTube para mais umas 2 ou 3 mil pessoas. Então você se inscrevendo, você ajuda muito. É como se você estivesse compartilhando o vídeo para milhares de pessoas. Então é 1 segundo e é de graça e a gente consegue fazer esse vídeo com a verdade chegar a mais gente. Porque senão o Bolsonaro continua manipulando e jogando fake news para todo mundo. Tem gente que só se informa pelo WhatsApp e pelos blogs de fake news bolsonaristas, que são todos pagos e financiados e sustentados com dinheiro público. É uma mamata sem fim. Nunca ouvi tanta mamata no Brasil. Então, 1 segundinho. Aproveita e curte o vídeo também, mas se inscreve no canal se você não é inscrito. Agora vamos falar sobre o ministro da Educação, Weintraub, e o que esperar da educação no Brasil. Olha, desde que o Bolsonaro assumiu, esse Carlos Alberto Decotelli, que é o novo ministro, ele já estava ajudando a equipe de transição. Quando o ministro da Educação ainda era o Vélez, lembra daquele colombiano burro? Era o Vélez. Por que colombiano burro? Porque ele não sabia nem falar português e ele cometia erros assim que não eram nem erros de português, eram erros de lógica. Ele era uma pessoa que não tem QI. Era o ministro da Educação, o primeiro ministro da Educação do Bolsonaro. Engraçado, tem 210 milhões de brasileiros, o Bolsonaro não conseguiu achar um para ser ministro. Teve que buscar um corrupto lá da Colômbia. Pois bem, o Carlos Alberto Decotelli já estava na equipe de transição ajudando. Pois bem, ele ficou um tempão, ele conseguiu outro recorde. Eu falei que ele é recordista, tem outro recorde dele. Ele conseguiu ficar de janeiro até julho
no cargo e ele não fez nenhuma reunião com a diretoria do FNDE. Ele era o presidente, o chefão do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, e em 7 meses ele fez 0 reuniões. 0, nenhuma. Ele só viajou. Ele gastava muito, teve viagem, ele fez uma viagem para Manaus, ele gastou R$9.000 em 2 dias na viagem dele para Manaus. E aí lembre-se de uma coisa, eu e você, o nosso dinheiro paga as passagens, paga as diárias de hotel, e não é hotel ruim que eles ficam não é hotel ruim não, paga as diárias de hotel, paga comida, café da manhã, almoço, janta, paga táxi. Se ele não quiser usar táxi porque esse pessoal no governo Bolsonaro é bom demais para andar de táxi ou Uber, paga o aluguel de carro, paga tudo, a gente pagou tudo para ele sair viajando. A cada 4 dias ele viajava, e muitas viagens para locais turísticos. Engraçado, né? É só um adendo aí. Muita gente está vendendo esse ministro como se ele fosse alguém da área técnica. Ele tem realmente um excelente currículo, ele era militar, ele foi da Marinha, e ele tem um currículo muito bom. Só que tem uma coisa, no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, ele não deixou saudades para ninguém. O próprio Weintraub, quando se tornou ministro, a primeira coisa que o Weintraub quis fazer era mudar o presidente do FNDE. A primeira coisa, falou, não está dando certo aqui, esse cara não dá, e começou a tentar minar esse Decotelli para tirá-lo do FNDE. Depois, acho que foi em agosto, ele conseguiu e trocou o presidente do FNDE. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando, o governo Bolsonaro está cada vez mais cambaleando para cair, e o Bolsonaro ele tem que fazer acenos. O que é aceno? Aceno para o Centrão, aceno para o mercado financeiro, aceno para a Rede Globo, aceno aqui, aceno ali. Quer dizer, ele tem que começar a fazer concessões. Lembra quando a Dilma, em 2015, ela tirou o Guido Mantega, que era ministro da Economia, ela colocou o Joaquim Levy, que é um cara de direita, Ela colocou como ministro da Economia, na época chamava Fazenda, um cara de direita. Por quê? Porque a Dilma começou a fazer concessões para não cair. Ela começou a fazer concessão para o Centrão, para o mercado financeiro, para a Globo, começou a entregar tudo. Pega esse ministério, coloca um cara de direita na economia, tá bom, eu vou endireitar o meu governo, vou dar uma guinada à direita. O segundo governo da Dilma, ela não governou, porque ela começou a fazer concessão para todo mundo, porque ela não tinha mais maioria no Congresso, e aí o governo dela começou a ir para direita, tomar medidas de austeridade, que são medidas de direita, e tudo mais. E aí não adiantou nada, a gente sabe como aconteceu, ela sofreu o golpe mesmo assim. O Bolsonaro está indo pelo mesmo caminho. Ele tinha a área ideológica dele, que era olavista e tudo mais, e ele começou a fazer concessão. Bolsonaro tinha os militares e os ideológicos, que são os olavistas. Um pior que o outro. Pois bem, o que acontece? O Bolsonaro agora ele começou a fazer concessão. O ministro da Educação é uma concessão ao Paulo Guedes e ao mercado financeiro, porque ele vai favorecer as grandes empresas de educação no Brasil, que é tentar implantar a qualquer preço a educação à distância, tentar favorecer as universidades particulares, tentar mais ainda sucatear a universidade pública, mas de uma maneira diferente do Weintraub. O Weintraub ele estava sucateando a universidade pública porque ele acreditava que as universidades públicas eram antros ideológicos, porque ele é aluno do Olavo de Carvalho, pessoal que não bate bem da cabeça. O cara acha que a Terra é plana. Esse é o guru do Weintraub, acha que a Terra é plana, em pleno 2020. Tem um ministro que é astronauta, é só liga pro cara e pergunta, é plana ou não é? Você foi lá? Pois bem, o Weintraub queria sucatear por esse motivo. Ele achava que as universidades públicas eram um antro de ideologia, então tem que sucatear para mudar. Ou seja, vamos destruir isso aqui para reconstruir as universidades públicas de uma maneira que elas sejam de ideologia de extrema direita, conservadora, blá blá blá. Porque para eles, tudo que não for 100% o que eles pensam é comunista. Pô, eles devem estar chamando agora os donos do Itaú e do Bradesco de comunistas porque eles criticaram Ricardo Salles e criticaram as políticas ambientais do governo Bolsonaro. Para eles, tudo que não é eles é comunista. Tá, esse novo ministro, Carlos Alberto Decotelli, ele vai sucatear não por conta de ideologia, não de uma forma burra como o Weintraub estava fazendo. Não é esse tipo de briga de, vocês são comunistas, vocês estão plantando maconha nas universidades públicas, olha, estão produzindo drogas nas universidades públicas. Lembra que o Weintraub falou isso? Coisa burra, fala, ele é o ministro. Se tivesse realmente acontecendo isso, a culpa seria dele, que ele era o ministro. Mas, ok, o novo ministro, ele vai começar a sucatear porque ele vai querer favorecer as universidades particulares que são aliadas da irmã do Paulo Guedes. E aí, parte do mercado financeiro, porque imagina que os grandes grupos que detêm o controle das maiores universidades do Brasil, particulares,
são grupos bilionários que não têm apenas investimentos na área da educação, têm investimentos em tudo quanto é área que você imaginar no mercado financeiro. E é o que acontece, ele fazendo esse tipo de aceno, ele está fazendo um aceno para o mercado financeiro que é mais ou menos assim, ó, tô tirando alguém, um ministério que era da área ideológica, que era meu, tinha alguém que eu gostava, meu amigo, e tô dando para um cara para vocês ficarem felizes. Fiquem felizes, por favor. Assim como o Bolsonaro está tirando militares, está demitindo militares em massa de cargos de segundo e terceiro escalão para dar para o Centrão, quer dizer, mais outro aceno. Ele tá, acenou aqui para o mercado financeiro, acenou aqui para o Centrão, ele está acenando para todo mundo, ó. Tira os militares, coloca mais gente do Centrão. Ele vai começar a acenar para a Rede Globo, vai começar a acenar para um, para outro, o fim a gente já sabe. Ele vai começar a acenar para todo mundo, fazer concessões para todo mundo, parar de governar do jeito que ele quer, e aí no fim ele cai. Porque não adianta, não adianta. Chegou num momento em que não há mais reversão. Não tem como o STF, na ofensiva contra o Bolsonaro, parar. Porque eles já começaram a descobrir os crimes, já tem as provas, a Procuradoria-Geral da República já está investigando, são várias investigações contra o Bolsonaro, não tem como isso parar. O mercado financeiro já não quer mais o Bolsonaro. Ontem, eu falei isso aqui no último vídeo, falo de novo, eu ia até fazer um vídeo só sobre isso. O presidente do Itaú e do Bradesco, os dois maiores bancos do Brasil, criticaram o Bolsonaro na área do meio ambiente. Por quê? Porque eles foram pressionados pelo mercado financeiro mundial a criticar o Bolsonaro, senão eles seriam boicotados fora do Brasil. Imagina o Itaú e o Bradesco boicotados fora do Brasil. Pois bem, começaram a criticar o Bolsonaro na área ambiental, não tem nada a ver mais com educação, área ambiental. Sabe o que o Bolsonaro vai ter que fazer no futuro? Vai ter que tirar o Ricardo Salles, que é o ministro que ele gosta. Tem alguns ministros que são favoritos do Bolsonaro, é Damares, Ricardo Salles, Hélio Weintraub. Ele vai ter que tirar o Ricardo Salles para colocar alguém que o mercado financeiro goste ali no Ministério do Meio Ambiente. Só que tem um problema no meio ambiente. O Bolsonaro está usando a pauta ambiental para comprar apoio do Mourão e de alguns militares. Ele fez o tal do Consórcio Amazônia Legal, e deu todo o poder para os militares e para o Mourão. O Mourão está feliz com o Bolsonaro. Percebeu que o Mourão teve uma mudança de postura? O Mourão estava sempre alfinetando o Bolsonaro, alfinetando os filhos dele. Agora o Mourão está caladinho. Quando o Mourão fala é para defender o Bolsonaro, é para criticar o STF, o TSE, está posicionado com o Bolsonaro. Por quê? Porque o Mourão ganhou o Consórcio Amazônia Legal, e que seria para proteger a Amazônia, só que o desmatamento só aumentou. Desde que os militares tomaram conta desse Consórcio Amazônia Legal, que é para proteção, o desmatamento aumentou. O desmatamento do ano passado foi o dobro do recorde histórico no Brasil. O desmatamento esse ano está maior que o do ano passado. Por quê? Agora você imagina que tipo de negócios que os militares estão lá fazendo com madeireiros, com mineradores, com gente que quer explorar a Amazônia, com farmacêuticas, com todo mundo que quer tirar o que tem lá da Amazônia, cortar as árvores, sugar tudo que tem e plantar soja lá ou fazer o que quer que seja. Estão fazendo negociatas, por isso estão todos sempre se posicionando ao lado do Bolsonaro. Só que ultimamente até os militares do governo estão caladinhos. O Queiroz foi preso, a PGR tá para iniciar a investigação contra o general Heleno. A Polícia Federal pediu cópia do inquérito do porteiro, do caso da Marielle. Estão todos calados, eles não estão mais dando declaração a cada ação da justiça para defender o Bolsonaro. Sabe por quê? Chegou no ponto que não tem mais volta. Sabe quando você está no carro, numa ladeira, e você fala, agora não dá mais para frear porque eu vou me estrepar. Mesmo se eu frear, eu só vou me estrepar com velocidade menor, mas vou me estrepar. É isso que o Bolsonaro tá. Ele tá no carro, na ladeira, só que o Bolsonaro tá sem freio. O que o Bolsonaro tá fazendo não adianta nada. A Dilma fez a mesma coisa entre julho e agosto de 2015 até ela cair em 2016. Não adiantou nada. A diferença é que a Dilma ainda tinha, o PT, a Dilma, eles ainda tinham alguma habilidade para fazer política. O Bolsonaro nem isso tem. Então a queda do Bolsonaro vai ser mais rápida ainda. É muito difícil que algum movimento aconteça para que o Bolsonaro não caia. E essa cena no Ministério da Educação é péssimo para a educação no Brasil, mas menos pior que o Weintraub, muito provavelmente, e de qualquer maneira troca um incompetente por outro. Apenas não é olavista. Esse ministro da Educação, se perguntar para ele qual o formato da Terra, ele vai dizer que é redonda. O Weintraub, ó, que bom que ninguém perguntou. Por falar em Weintraub, ele tá lá em Miami, ele tá cheio de conta bloqueada, ele mesmo falou que tá com conta bloqueada, que ele não sabe o que vai ser dele.
O cargo dele no Banco Mundial tá para... não vai. Vários diretores do Banco Mundial já assinaram uma carta mandando para a chefia do Banco Mundial dizendo que não querem o Weintraub lá, então provavelmente vai melar e ele vai ficar sem emprego lá e vai acabar sendo extraditado, deportado, vai ter que voltar para o Brasil com o rabinho entre as pernas. E se perguntar, Thiago, você acha que o Weintraub vai ser preso ou não? Agora não, eu não acho, tanto é que não emitiram mandado de prisão contra o Weintraub mesmo, ele tendo fugido, mas em algum momento ele vai acabar preso, enjaulado, que é o lugar dele. E você quer ajudar o governo a cair, o desgoverno a cair? É um segundinho, vamos dar um empurrão final. Curte o vídeo, mas principalmente se inscreve no canal. Falou!